Facebook está entrando também. Aí a gente começa oficial. Já aqui apareceu para mim que nós estamos já no live no Facebook já também. Então é isso mesmo, já estamos ao vivo no Facebook também. A galera já está vendo a gente. Só que maravilha, estamos famosos, hein, cara? Ué, você, rapaz, você traz público, você traz público aqui. Estamos famosos, isso é bom. A galera aqui quer saber mais de você. Então, oficialmente, com 2 minutinhos de atraso. É isso mesmo, já estamos ao vivo no Facebook também. Olha o delay. Tá gente. É delay. Que maravilha. Pronto. Não teremos mais o áudio do Facebook, porque ele tá dando delay, como eu estava com as 2 janelas abertas. Tranquilo. Agora a gente vai começar oficialmente. 2:02, começando o nosso bate-papo com Marcos Venâncio de Albuquerque, mais conhecido como Ceará. Você nasceu em 80, 18 de junho de 80. Não sabia dessa não, Ceará. Você é novo, pô. Que isso, rapaz. Tô quarentando aí, né? Na quarentena, imagina. Em junho estarei completando meus 40, né? Tô entrando na famosa fase do lobo aí, que diz os homens, né? Com certeza. Antes de qualquer coisa, antes de te apresentar oficialmente, eu queria começar com um vídeo, e eu vou colocar esse vídeo aqui para a galera ver, que é o vídeo da tua despedida no Paris Saint-Germain, que o Paris Saint-Germain fez um vídeo de agradecimento para você. É muito bonito isso. Antes de te apresentar oficialmente, fazer a introdução, só queria te agradecer mais uma vez, né? Quem estava ouvindo a gente antes aqui, entrou no bate-papo, já soube um pouquinho mais, mas eu quero mostrar esse vídeo para te dar a abertura da palavra, tá bom? Obrigado, Ceará. E, turma, olha que não é qualquer um que tem esse privilégio que o Ceará teve. Vamos lá. Rapaz, que sensacional poder ver isso. Que sensacional poder ver um pouquinho da tua história, né? Para você, eu imagino que isso deve trazer um monte de emoção. E não é qualquer um que ganha um vídeo de agradecimento do clube. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Certamente, Ricardo, Zé, né? Vamos chamar de Zé, né? Então, certamente, por favor. Foi um privilégio assim muito grande, né, e marcante na minha carreira. E isso me traz boas recordações, né? Ver um vídeo como esse, bem resumido, né? Que mostra ali que foram 5 temporadas no Paris Saint-Germain, um grande clube da Europa, que hoje é a 5ª potência econômica do mundo, hoje um clube que está em evidência gigantesca, né? E eu tive esse privilégio de poder passar 5 temporadas lá, 197 jogos, né? Porque foi falado ali, né? Naquela apresentação, fazendo gols, sendo capitão também da equipe, podendo jogar com grandes jogadores de seleções de vários países,
Então, você imagina um cearense comedor de rapadura com farinha, né? Que sai lá do sertão e, de repente, se vê no Parque dos Príncipes, se vê na Champs-Élysées, na Torre Eiffel, enfim, né? Tudo aquilo que a gente, como ser humano, sonha para ter na sua vida, e, de repente, eu estava, né, vivenciando tudo isso. Então, é um grande privilégio. Muito legal. É legal ver o auge da história, né? Na verdade, a gente está vendo o auge de uma despedida. Você depois ainda volta e joga em alto nível também, porque você é bicampeão brasileiro no Cruzeiro. Mas a gente vai contar essa história passo a passo, porque a gente vai Claro. contar essa história e quer falar também de como você chegou até lá, porque esse é um ponto muito bacana. Olhar o sucesso ou mensurar alguém por onde ele chegou não é tão forte quanto olhar a história de vida dessa pessoa. Você é um ser humano que eu admiro por conta de toda a tua trajetória. Você não é simplesmente um jogador de futebol que jogou em alto nível, um ex-jogador de futebol que jogou em alto nível. Você é um ser humano exemplar em vários aspectos, né? No aspecto profissional, sem dúvida nenhuma, mas no aspecto pai, que eu tenho acompanhado o cuidado que você tem com os filhos, o aspecto amigo, o aspecto profissional e de reinvenção o tempo inteiro. Então, eu queria começar esse nosso bate-papo aqui, com bastante gente que está junto com a gente aqui, que pode enviar perguntas para a gente aqui, que quem está aqui tem uma janelinha que vocês podem mandar perguntas, além do bate-papo que está rolando aqui do lado, né? Tem muita gente presente, Fred, Luizinho, Marcelo, o Vitor, que é um apaixonado por futebol, ele tem um blog chamado Curioso do Futebol. Esse cara é fera, viu? O Vitor Andrade é fera, sabe muito de futebol. Já já ele vem com uma coisa aqui que ele vai desenterrar da tua carreira, viu? Não tenha dúvida, já já a gente vai falar disso. Né? Ele já falou aqui que você poderia estar jogando ainda. Olha que legal essa história. Eu também acho. Eu também acho. Quem sabe ele ainda vai para a Briosa mais uma vez. Ó. Já pensou? Meter a 10 nele lá. O Terrinha que não me ouça, mas aí, nesse caso, a 10 muda de dono. Mas, falando de tudo isso, fazendo essa apresentação, né, eu queria te dizer, primeiro, muito obrigado pelo teu aceite. E a gente tem uma história bacana para contar, que é a tua história de trajetória profissional. Chegar no Paris Saint-Germain, como a gente falou, é o auge, mas tem uma história que você já começou a falar, que é do Crato até o Santos, por exemplo. Então, vamos dividir em alguns espaços. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que é essa jornada, né, da categoria de base. Quando é que você vem do Ceará com a tua família, que você vem para o interior aqui de São Paulo, vai para a base do Santos, e como é que é essa tua passagem? Conta um pouquinho para a gente disso. Pois é, Zé. Quero, né, dar boa tarde a todos aí que participam conosco também, né, e agradecer pelo convite, formalmente, né, te agradecer. E dizer que realmente a trajetória, muitas vezes, poucos conhecem, né? Então, as pessoas, elas acabam vendo, de repente, o sucesso ou o fracasso da pessoa, mas não vê, né, os passos, o que ela fez, né, para ali estar, ou tentar, pelo menos, conseguir atingir os seus sonhos, os seus desejos. E eu sou o caçula de 8 filhos que os meus pais tiveram, né? Então, sou o mais novo dos 8. Então, a nossa infância foi na roça, né? Eu, como sou o mais caçula, né, o mais novo, melhor dizendo, entre aspas, sofri menos, né? Porque os pioneiros que acabam sofrendo mais, os mais velhos. E então trabalhei na roça desde dos meus 6 anos, que eu me recorde. Então, trabalhei na roça com os meus pais, com os meus irmãos, no município de Crato, no sertão cearense, né, perto da cidade famosa do Padre Cício, que é Juazeiro do Norte. E ali, então, os meus irmãos mais velhos começaram a completar os seus 18 anos e foram indo até São Paulo, né, para São Paulo, cidade grande, tentar uma vida melhor. E ali aquela famosa história de nordestino, né, que vai se aglomerando em um cômodo, 2 cômodos, né, primos, tios, enfim, uma grande família, né? E em 91 a minha mãe decidiu então vender tudo que tinha, né? Aquele famosa história, vender a galinha, vender o porco, vender, né, tudo aquele patrimônio que a gente tinha e mudar todo mundo, migrar todo mundo para São Paulo e tentar uma vida melhor.
porque na roça a gente depende muito do clima, né, das estações, porque a gente depende da agricultura. E, infelizmente, em muitos anos nós não tínhamos uma boa colheita e passávamos a necessidade, literalmente, né, sem ter o que comer. E muitas vezes comia só farinha, tomava farinha com açúcar, tomava água para aquilo trazer uma saciação, né, uma satisfação, porque a sua barriga incha com a farinha dentro com água. E assim era muitas vezes o que nós vivíamos e passávamos. E em 91, então, nós mudamos para São Paulo, chegamos na Grande São Paulo, a cidade de Osasco. Nos agrupamos em 2 cômodos ali, umas 10 pessoas, mais ou menos, entre primos, tios e irmãos. E, infelizmente, era uma periferia onde nós fomos morar. E você sai de uma roça, vai para uma cidade grande, periferia ainda, imagina o trauma, né? O medo, o receio daquilo tudo que se vê pela televisão. Então, houve muito medo por parte dos meus irmãos e pais, e eu gostava muito do futebol, né? Na roça não tem como você agrupar todo mundo da mesma idade para formar um time, então eu acabava brincando com os mais velhos, né? E era difícil jogar com os mais velhos porque eu era ainda muito pequeno. Então, um dos meus irmãos me inscreveu numa escolinha de futebol em Osasco, chamada Meninos do Seno, né, que era no bairro Novo Osasco, Meninos do Seno, e ali fiquei 1 ano e meio, 2 anos nessa escolinha, e o dono da escolinha tinha uma amizade com o Manuel Maria, ex-ponta direita do Santos, que era o treinador do Sub-15 na época do Santos, né, da categoria infantil. E assim nós fizemos um amistoso contra o Santos, e o Manuel Maria, então, pediu para 3 jogadores ir passar uma semana de teste. Dentre esses 3 estava eu, né, o Ceará. E assim foi, então, fazer uma semana de testes. E o primeiro jogo para definir, né, um jogo que tinha no campeonato, um torneio em Valinhos, que era o Luciano do Vale que transmitia pela Bandeirantes, né, torneio Luciano do Vale. Foi um jogo ao vivo, passou direto esse jogo, né, ao vivo. E foi, então, o teste que eu tive, se eu ia permanecer no Santos ou não, foi esse jogo, né? E aí, graças a Deus, tudo se passou bem. E depois do jogo, o diretor falou para mim, Ceará, na segunda você já vai com todas as suas coisas, que você vai para o alojamento, já ficar direto, né? E assim começou, então, minha história no Santos Futebol Clube, em abril, né? Nós estamos em abril, foi mais ou menos nesse mesmo período aí que eu fui para o Santos, foi uma semana antes da Páscoa. Então, foi mais ou menos nesse mesmo período que eu fui, em 94, eu fui para o Santos Futebol Clube e comecei, então, a trilhar os meus passos no futebol através desse clube aí memorável, né, que é o Santos Futebol Clube. Olha que bacana, né? O nosso tema da conversa é resiliência como competência temporal. Por que a gente está falando disso, né? Porque você é um cara resiliente, sem dúvida nenhuma. O conceito primário de inteligência, como ele vem emprestado da psicologia comportamental, da física, é o conceito de um corpo sofrer pressão e voltar ao seu estado natural. Esse é o primeiro conceito que se usou dentro da psicologia comportamental, ou seja, você sofre pressão como um copo de plástico, você aperta e ele volta ao estado natural. Isso foi evoluindo, né, enquanto conceito, e isso foi chegando num ponto que a competência, a resiliência, não era mais simplesmente sofrer pressão, é antecipar a pressão. Como é que você lida com isso? Como é que você pode ser proativo nessa história? E tem um pedaço da tua história aqui que eu quero ressaltar para a gente continuar batendo esse papo, né? Primeiro, o núcleo familiar. A gente também precisa colocar isso dentro de uma estrutura muito bacana. A relação familiar que você teve foi, apesar de todas as dificuldades, de apoio, né? O respeito que você já demonstra, falando respeita quem veio primeiro, que são os teus irmãos, isso é um valor muito forte para que a gente possa entender não a questão da hierarquia, mas do respeito por essas pessoas que cuidaram tanto de você, que te colocaram, né, numa escolinha de futebol, que deram o primeiro passo para você chegar onde você chegou. Então, o ser humano resiliente, ele é grato pelo que está acontecendo com ele. Mas, poxa, como é que a gente lida com todos os desafios da vida? Primeiro que ninguém está falando que é fácil, né? Porque agora parece um filme a tua história.
mas o quanto Exato. essa questão de comer farinha com água para dar uma saciada na fome para poder continuar deve ter doído. Então, eu posso dizer, e aí uma pergunta para você, o quanto a base familiar, a conexão, a estrutura afetiva que você foi criado enquanto criança e nesse desenvolvimento até os teus 15 anos, foi importante para você. Faz sentido dizer isso? Fundamental, Zé, fundamental a base familiar, né? A educação, os princípios que a gente recebe dos pais e a convivência com os pais e irmãos é de suma importância e eu carrego isso para toda a minha vida, né? Eu só pude conviver integralmente com os meus pais até os 14 anos. Depois eu tive que deixá-los para ir atrás desse sonho que era jogar futebol. Então, a base, né, o princípio de você saber entrar, minha mãe sempre disse, você tem que saber entrar e sair de todos os lugares, né? Você tem que saber pedir por favor, com licença, obrigado, respeitar as pessoas que são mais velhas, né? Hoje em dia, se você chama alguém mais velho de senhor, né? De senhor, a pessoa já fica brava, né? O senhor está no céu e algo do tipo, ou senhora, enfim. Mas isso é um princípio de educação, né, mais antigo que, infelizmente, está se perdendo. Mas eu carrego com isso até hoje. Né? A pessoa que realmente tem um pouco mais de idade do que então, eu sempre te chamar de senhor. E eu acho que é fundamental você ter esse princípio de educação, de falar obrigado, com licença, por favor. E as pessoas perdem isso conforme elas vão ficando íntimas dos outros, se vê isso muito na própria família, né? O casal, entendeu? Se perde muito isso, acha que o outro é obrigado a fazer as coisas e não pede com licença, por favor, obrigado, não dá bom dia, não dá boa tarde, nem boa noite, enfim. Pequenos detalhes que agregaram muito no meu crescimento como ser humano, em primeiro lugar, e como profissional, como esposo, como pai, enfim, para toda a minha vida, em todas as áreas, né? E saber também que a gente não precisa pegar nada do outro, né? Aquilo que não é nosso, né? Então, minha mãe sempre ressaltou, meu pai, né? Nunca pegar nada de ninguém, mesmo com necessidade, é melhor você pedir do que pegar, né, escondido, né? O famoso roubar, entendeu? E você realmente lutar por aquilo que você quer. Então, você superar os seus obstáculos e ir atrás do que você quer. Então, eu sempre tive isso em mente, e esse princípio, mesmo saindo de casa aos 14 anos, quando eu podia ainda ligar na época que era a ficha, né, de orelhão, então pegava a ficha de orelhão para poder falar com os pais. Então, a minha mãe, que era mais próxima, sempre ressaltava esses princípios básicos e, graças a Deus, eu sempre os carreguei comigo e isso só me ajudou e me fortaleceu como ser humano. Bacana. Um dos autores que trabalha a questão de resiliência, que é muito bacana, que é o psicólogo Robert Brooks, ele fala assim que as pessoas mais resilientes ela têm maior senso de controle sobre a sua vida, né? E também faz com que elas sejam mais dispostas a assumir risco. Então, eu acho que essa história toda, e de onde vem isso, né? Como é que a gente precisa fazer o que precisa ser feito e seguir em frente? A resiliência está sempre relacionada com diferenças individuais. Não significa que alguém é mais resiliente que o outro num determinado momento, que numa outra situação possa estar menos resiliente nesse processo, porque existe isso também. Mas a história de vida, a experiência de vida faz com que a gente mude a nossa maneira de lidar com isso, a experiência que a gente tem da nossa própria vida. Então, construído em um ambiente de confiança, onde você podia arriscar, porque sabia que tinha apoio, fez você dar um passo maior. E aí você tem uma história que é a saída do Santos para chegar até o Inter. Eu queria que você contasse um pouquinho desse pedaço aí, como é que foi? Porque precisou de muita disciplina, porque olhando, tem os altos e baixos na carreira do atleta, o que é natural. E como é que foi esse período do Santos até o Inter? Exatamente, né? Os altos e baixos é importante a gente manter o equilíbrio e confiar no seu potencial, né? Eu acho que muitas pessoas acabam tendo dúvida do que elas são capazes e essa dúvida impede as pessoas de avançarem. Então, eu sabia que eu não era um craque, né? Que pela minha posição de lateral, nas concorrências que são naturais, né? No futebol, como em qualquer outra profissão, existem as suas concorrências, mas
mas eu tinha muito em mente que ninguém poderia treinar mais do que eu, entendeu? Ninguém poderia se esforçar mais do que eu, por mais que elas tivessem habilidade, né, que é o dom natural, se tivesse um dom maior ou melhor do que eu, no entanto, elas não poderiam ter mais vontade do que eu. Eu lembro que no Santos nós fazíamos a famosa corrida na praia, né, da Ilha Porchá até o Canal 6, e eu me recordo que o nosso preparador físico, ele nos deixava na Ilha Porchá e ia, então, de ônibus, né, juntamente com a comissão, até o Canal 6 nos esperar lá. Ele aquecia todos os atletas e depois dava o start e voltava por ônibus e ia nos esperar no Canal 6. E muitos atletas ali, como não tinha a supervisão de um responsável, de uma hierarquia, eles iam para o calçadão e pegavam rabeira em ônibus, rabeira em caminhões. Roubava no treino. Roubava no treino. Aí, quando chegava ali entre o canal 5 e 6, eles voltavam para a praia e terminava ali, né, o percurso dele. E eu, mesmo com muita dificuldade, muitas vezes, né, a perna doendo, enfim, cansado, mas eu falei, não, jamais eu vou roubar, jamais eu vou dar o famoso migué, eu vou me superar, vou ir até o final. E assim foi, então, toda essa jornada na formação do Santos, na base do Santos, né, passando por infantil, passando por juvenil, passando por juniores, né? Eu me recordo que a primeira taça em 98, a Taça São Paulo, eu estava vindo do juvenil e peguei o Nenê Belarmino, né, que era o treinador dos juniores ali do Santos, e eu e o Adiel, que era uma grande promessa, o Adiel na base do Santos, um moreninho ali do meia esquerda, né? Eu, o Adiel e o Ailton, que era o Buiú. Então, era nós três, assim, foram os únicos que conseguiram disputar a taça, né, com um ano a menos, né, vindo do juvenil. E eu era titular, o Michel era o titular da lateral direita, o Michel, e 3 anos mais velho do que eu, então eu, pela minha determinação, empurrei o Michel para o meio e fui titular ali na lateral, e o Michel teve que se refazer de volante, né, de segundo volante, mas o Ceará quis o espaço dele, né. Ceará, deixa eu só fazer interromper nisso aqui para fazer uma colocação muito importante que você está falando, que tem muito a ver com o conceito que a gente está trazendo, que é essa questão agora de como a resiliência impacta. Então, você está dizendo para a gente, assim, contando a tua história de vida, que a tua disciplina, né? Ou como o Adriano está chamando aqui, a tua virtude foi ser disciplinado, buscar o tempo inteiro, querer ser melhor, buscando todo dia os teus hábitos que você conserva até hoje, que quem te segue no Instagram, se não segue, vai ver, né? Que você treina pra caramba, continua treinando, tá? É um absurdo. Você fez o desafio do Cristiano Ronaldo lá, né? E fazendo um monte de abdominal, eu te mandei no direct e falei assim, Ceará, eu só não vou fazer porque eu não tenho esse tapete. Aí você falou assim, faz e posta, né? Aí você tá maluco, cara. Então, essa coisa de o quanto você é disciplinado e o quanto isso impactou quando você sai do Santos e vai para o São Caetano, que aí você também tem um outro aprendizado, né? Que é estar flexível para aprender. Você faz a lateral esquerda também, não é isso? Ou estou errado nesse papo? Não, exatamente, exatamente. No futebol, acho que é importante você estar sempre disponível para ajudar, né? Ajudar naquilo que o treinador, o professor precisa. Então, a minha versatilidade foi muito importante para mim. Já joguei de zagueiro, já joguei de volante. E no São Caetano fui improvisado de lateral esquerdo, na época que o Anderson Lima era o titular do São Caetano, em 2004. E o Triguinho era o lateral esquerdo e teve um problema na face, né? Machucou ali o seu rosto e ficou um tempo ausente. Então, eu fui improvisado lateral esquerdo e pude ajudar o São Caetano também durante um ano da minha passagem no São Caetano. Foi super importante, né? Muito aprendizado. Eu acho que a disciplina é uma base importantíssima, né, para o profissional poder ir cada vez mais além, cada vez mais longe. É você ser disciplinado. Não sei se você, Zé, e os demais aí que estão nos acompanhando já ouviu a história, né, do cachorro e do gato, né? Então tem o cachorro que é super motivado, né, e aquele que está sempre disponível, sempre disposto, independente do que o seu dono faça, ele está sempre lá disponível a poder ajudá-lo. E o gato que é super inteligente, mas é aquele
aquela inteligência que usa para o lado ruim, né? Que quer sempre só o benefício das coisas, né? Nunca está disponível a lutar pelo seu dono, a batalhar pelo seu dono. E então, dentro desse paralelo aí, o cachorro sempre se dá melhor, é o cachorro que a gente vê como o melhor amigo do homem, né? O cachorro que sempre as pessoas querem mais do que o gato, por causa disso, né? Porque é mais importante no futebol você ter um atleta ali de grupo que é motivado, que é disciplinado, que se entrega, que está sempre disponível para ajudar o treinador, do que aquele, né, talentoso, mas que é o cara preguiçoso, ou que cara que dá migué, né? O cara que reclama sempre dos treinos, vamos ter que correr, o cara reclama, vamos fazer isso, o cara reclama. Enfim, então tem esses dois lados da moeda, e eu sempre preferi ser o cachorro, entre aspas, ali, o cara motivado e disciplinado. Né? Muito legal. Ó. Tem umas falas aqui das pessoas que estão trazendo, né? O Clodoaldo, que está assistindo a gente lá pelo Facebook, não coube na sala, mas o Luiz resgatou, falou que se identifica muito com a tua história, que ele também veio do interior, trabalhou com a gente aqui no Universo, então foi para Nestlé, o mundo corporativo, ele também teve essa história. A Eliane Anjos, que é uma amiga querida, que a gente trabalhou junto na Natura, ela diz uma coisa sensacional, Ceará. Olha aqui, feedback para você. O Ceará não fez pacto de mediocridade com a vida. Ele fez um compromisso com ele, com a própria vida. Que bacana isso. E o Elias ressalta, o Elias está ressaltando uma coisa aqui muito, muito legal também. Ninguém pode fazer mais do que eu, que é a sua fala, o maior ensinamento, que para ele está levando isso. E você falou outra coisa que para mim é fundamental e tem a ver com a teoria que a gente está trabalhando aqui, nesse bate-papo descontraído, que é a questão da disciplina, né? Disciplina vence talento, a gente sabe disso. Você, dentro do esporte, é um cara altamente disciplinado, não que não tenha talento, que ninguém faz aquele gol com aquela curva que você bate na diagonal ali, aquela falta lá. E tem mais. É o Nenê que está ali do teu lado na hora que você vai cobrar aquela falta, não é? É o Nenê que está no Fluminense hoje. E aí, sai, Nenê, quem bate essa falta sou eu. E gaveta, bicho. Que legal ver tudo isso. E tu imagina, o Nenê é um exílio batedor de falta, né, cara? E eu tomei a responsabilidade e falei, deixa que é minha, meu amigo. Você estava com a faixa aquele dia? Eu não consegui ver. De capitão? A faixa de capitão. É que eu uso a faixa sempre no braço direito, entendeu? E aí, todas as vezes que eu uso a faixa é lado direito. Eu saio um pouco né, desse método do braço esquerdo, põe do lado direito. Que legal, que legal. E aí, Ceará, você foi contando essa história, mas aí você chega no Inter, né? Porque aí você é campeão paulista pelo São Caetano, né? Depois você vai jogar no Internacional, ganha a Libertadores da América, o que não foi nem um pouco fácil, a final contra o São Paulo, que vinha embalado de 2005, né? E você ali já começa o desafio numa final forte, e vocês ganham aquela final e vão com uma baita moral lá para enfrentar nada mais, nada menos que o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, sendo o melhor do mundo naquela época. E aí eu te conta como é que foi essa transição aqui, para depois a gente entrar nessa final do Mundial Interclubes aí, que é bem legal. Pois tem uma pessoa assim que foi muito importante na minha trajetória, né? A gente nunca ganha nada sozinho, o ser humano não consegue, né, chegar no topo da montanha ou no topo, né, do sucesso da sua trajetória sozinho. Então, eu ressalto mais uma vez a vida do Thiago, que me ajudou muito, né, que foi meu agente ali durante toda a minha carreira, desde 2000, quando eu joguei na Briosa, a famosa Briosa portuguesinha, emprestado pelo Santos ainda, que eu conheci o Thiago, e desde então estamos nessa trajetória juntos. Então, ele e o pai dele, o Luiz Taveira, gerenciaram a minha carreira, e hoje nós somos sócios aí também no futebol. Então, é uma coisa de longa data, né? E a outra pessoa que foi muito importante para mim no futebol foi o Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho, que eu encontrei na Portuguesa, né, na Briosa. Então, nós tivemos um ano juntos, depois nos reencontramos no São Caetano, em 2001, no Brasileiro. Nos reencontramos novamente no São Caetano. E, por último, nos reencontramos no Internacional. Então, trabalhamos 4 vezes juntos.
né? Então foi alguém que me auxiliou muito, que me ajudou muito, e nem sempre, né, eu era titular com ele, muitas vezes até reserva, mas ele me confessou várias vezes que gostava muito de mim pelo meu profissionalismo, pela minha entrega e aquilo que eu fazia de bom, né, para o grupo, a minha liderança no grupo do futebol, quanto isso era importante num vestiário de um futebol, né? Então, cheguei no Inter ali com um contrato curto ainda, de 8 meses apenas, com o Muricy Ramalho. O Hélder Granja, que também teve uma passagem pelo Santos, era o titular da posição de lateral. E em 2005, infelizmente, nós perdemos o brasileiro para o Corinthians, né? Na época do Kia ali, que era o dono do Corinthians, que acabou tendo algumas coisas extra-campo que não foram muito bem explicadas, e nós perdemos, então, esse título, né? Verdade. E meu contrato termina, eu não tive muitas oportunidades, mas outra coisa que eu acho que é muito importante para o ser humano é a fé. E a minha fé em Deus ali fez uma grande diferença, porque o meu contrato termina, eu não tinha tido muitas oportunidades, e então eu fiz uma simples oração a Deus pedindo que ele me auxiliasse, me ajudasse a renovar aquele contrato, porque eu queria disputar a Libertadores, que era a primeira, né, que eu nunca tinha disputado. E então eu vou de férias e o Thiago me liga, o Inter ligou e quer renovar seu contrato por mais 3 anos. Então agradeci a Deus e em 2006 eu falei, é meu ano, então 2006 vai ser o ano do divisor de águas na minha carreira. Então fiz uma pré-temporada assim espetacular e consegui ganhar a posição ali do Hélder Granja, né, com a mudança do treinador, chegou o Abel Braga, consegui ganhar a posição. E assim fui titular aquele ano todo, né, sendo campeão da Libertadores em cima do São Paulo. São Paulo assim com uma grande seleção, né, o que tinha sido campeão do mundo em 2005. Fomos campeões em cima deles e depois tivemos o privilégio aí de ir para o Japão disputar esse Mundial de Clubes, né? Que legal. E nessa história tem muitas coisas bacanas que estão aparecendo aqui, que as pessoas estão trazendo para você. Os depoimentos, o quanto você vai contando as histórias, as pessoas vão se identificando, né? Lá no Facebook, o Luiz conseguiu trazer para a gente aqui, a Maria Eugênia diz assim, é a diferença entre o sacrifício e compromisso. É a hora que vira escolha, o esforço não é mais problema. Que estão te ouvindo e estão repensando as suas atitudes. Que legal isso. O Leandro Gaspar diz assim, o Leandro Gaspar está falando lá da Alemanha. Como diria o Mário Sérgio Cortella, o pessimista é um preguiçoso por natureza. Dá um trabalho danado ser otimista, né? Parabéns, Ceará. Sua disciplina, determinação e humildade inspiram. Olha que bacana isso tudo, né? E aqui tem uma pergunta para você bem forte, né? E aí você já vai responder essa pergunta. Vai pensando, o que passava na sua cabeça da Amanda, para você, Amanda Collin, o que passava na sua cabeça quando teve a missão de marcar o melhor do mundo? Essa é a nossa próxima pergunta. E aí as pessoas não esquecem disso, né? O Elias fala assim, o maior exemplo do que você fez na carreira, porque ele pegou aqui a parte VIP, quando a sala estava aberta, e ouviu você contando um pouquinho, e eu quero que você junte isso com a Amanda, responda para a Amanda e traga o Elias também para a conversa, que ele fala assim, que você estudou o jogador, você já deu essa pista para a gente, né? E usou a disciplina para ganhar o título mundial. Então, estou juntando todas essas perguntas aqui para vocês. Ó, gente falando que gratidão é algo muito bacana, e realmente é, né? Essa potência aí que você reconhecer as pessoas que foram importantes na sua vida. Eu acho que mais do que falar sobre resiliência, nós estamos com um exemplo de resiliência aqui dentro que é muito mais forte. O exemplo arrasta do que qualquer teoria. Por isso que é legal ouvir as suas histórias. Mais gente falando aqui, muito feedback para você. Ó. A vida imita a arte, do Alexandre, lá do Santander. O futebol é arte. Na minha trajetória corporativa, eu pego exemplos como este para superar várias dificuldades nas equipes. Olha que legal. Gente que também trabalhou com a gente lá no Zurich. E uma pergunta mais para o Mundial aqui que as pessoas estão trazendo. Diante dessa disciplina, né, o que se passava na cabeça minutos antes ou ainda dentro da partida de enfrentar o talento? Que um disciplinado como ele, né, linda história, como é que você reagiu nessa briga de talento e disciplina? Enfim, chegamos aqui para mim, eu acho que esse não é o ponto alto, mas talvez seja o ponto mais conhecido da tua história.
porque, para mim, eu vou falar daqui a pouco o que eu penso do ponto alto da tua trajetória. Mas, para as pessoas, isso é muito importante. Ceará, conta para a gente aí como é que foi essa questão de chegar lá e falar muito bem, ó, Ronaldinho joga na tua posição, meu amigo, vai cair para cima de você. O que você vai fazer? E conta para a gente aí essa história. Pois é, realmente a história, né? O confronto que ficou marcado aí na minha trajetória, vamos dizer assim que foi o jogo, né? Que foi memorável, não somente para mim, mas para a história do Internacional, de um clube, uma instituição que almejava tanto. E a Amanda, né? Que fez a pergunta ali também, é minha amiga, eu a conheço e ela é colorada. Enfim, então o pessoal realmente lembra muito desse jogo, né? Primeiro, nós tivemos uma semifinal contra uma equipe que foi muito difícil, né? Uma equipe campeã egípcia, né? Quer dizer, que era egípcia, mas foi campeão africano, né? Do continente africano. E foi uma final difícil, mas nós ganhamos de 2-1 com um cruzamento meu, estava 1-1, eu fiz um cruzamento, e o Luiz Adriano, que está no Palmeiras hoje, ele que fez o gol de cabeça, né? E conseguimos passar para a final. E posteriormente, então, tem os dias que antecederam essa final aí, né? Foram 3 dias, nós tivemos uma grande dificuldade para vencer, e o Barcelona ganha do América do México de 4-0, fora aquele famoso show que a gente conhece, né? Barcelona é o time do show, e Ronaldinho, então, era o personagem principal do show. E aí, de antemão, os jornalistas já começam os questionamentos sobre essa final, sobre esse confronto, e as perguntas eram: o que você vai fazer? E então eu só dizia: eu estou montando a minha estratégia, né? Estou montando a minha estratégia e é segredo, não posso compartilhar ainda a minha estratégia. Então, realmente, a estratégia era se preparar mentalmente, estar muito bem preparado. Eu acho que quando você está preparado naquilo que você faz, automaticamente você se sente forte psicologicamente, mentalmente, você se sente forte, porque você sabe que está apto para realizar aquela função e aquela missão que te foi dada. Então, quando o Abel Braga me falou: Ceará, você tem essa missão, e se você conseguir nos ajudar, né, neutralizando, ou nos ajudando a neutralizar o Ronaldinho, 60% ou 70% do Barcelona está baseado no Ronaldinho. Então, nós teremos grandes chances de vencer essa partida. Então, nós contamos muito com você. Imagina a pressão em cima do cearense, né? Tipo, segura essa bomba aí, malandro! Segura essa jaca! Então, Curiosidade, dormiu antes do jogo? Dormiu bem, tranquilo? Com certeza que não, cara, com certeza que não. Já tinha o problema do fuso horário, né, de você estar no Japão aí 12 horas de diferença de fuso horário, e acordando de madrugada, dormindo fora de horário, enfim, e ainda mais com essa pressão psicológica aí de ter que marcar o melhor do mundo por 2 vezes consecutiva. Então não foi nada fácil, né? Mas, como eu já falei, né, e saliento mais uma vez, quando você está preparado, sabe que você está apto para realizar essa função, essa missão, você se fortalece mentalmente. E tem outra coisa que eu falei já, que é a questão da fé, né? Então, em uma das minhas orações, me veio à mente um confronto que talvez muita gente conheça, que é do Davi e Golias, né? Um confronto bíblico, né? De um pequenino Davi contra um gigante Golias. Então, eu me vi ali como um pequenino, realmente, Davi, pouco conhecido, e o gigante Golias ali, que era o Ronaldinho, mundialmente conhecido pelas suas batalhas, suas vitórias. Então, eu fui para essa batalha ali crendo que, além da minha capacitação física, psicológica, que Deus poderia me auxiliar na boa estratégia para que eu pudesse vencer aquele duelo, né, aquele confronto. E, como eu falei nos bastidores aqui, eu analisei muitos vídeos do Ronaldinho e eu via que ele não pedia bolas em profundidade, era um jogador que queria a bola no pé para depois ir para cima do adversário, né? E aí ele é imbatível uma vez que ele tivesse com a bola no pé e de frente para o seu adversário. Então eu falei para o Índio, que jogava comigo ali, que era o zagueiro, né, pelo lado direito, eu falei: o Índio,
fica esperto nas bolas longas, né, nas bolas em profundidade, porque eu vou colar no Ronaldinho e quanto menos a bola chegar nele, graças a Deus, né, eu vou agradecer a Deus que a bola nem chega. Então, foi essa a estratégia, né, que eu utilizei. Obviamente que o conselho técnico, né, da parte do Abel era a gente até revezar em faltas, né, ali cada um chegar em um momento para ninguém ser expulso, eu, o Edinho, o Wellington Monteiro, o próprio Índio, né, ir revezando, mas não foi necessário, né, ser maldoso ou até mesmo agressivo sem necessidade. Então, eu consegui, dentro dessa estratégia aí de diminuição de espaço e não dar oportunidade para ele, eu consegui ajudar nessa neutralização e, posteriormente, a nossa equipe foi cada vez mais tendo confiança, se encorajando e vendo que era possível e no final, ali na segunda etapa, o Adriano Gabiru consegue fazer um gol e nós conseguimos vencer essa batalha aí de 1-0. Isso é muito legal, ver essa história, né? Você falando de preparação, e talvez essa seja o ponto além do cara que é resiliente, que é o seu caso. É se preparar. O resiliente ele não fica esperando a coisa acontecer. Não, eu vou esperar o que vai acontecer e eu vou fazer. E esperar nada. Já se preparou antes, foi além. Então, acho que isso é um ponto muito bacana. E eu não tinha falado assim o que eu mais admiro nessa tua trajetória, e vou. E o Fred fez uma pergunta aqui muito interessante. Na verdade, o Fred está aqui empolgadaço, mandou 3 perguntas, mas uma do que ele fala tem muito a ver com o que eu acredito também, e para mim esse é o grande ponto que você tem, que eu acho que é bacana a gente observar, que é como é que se mantém focado depois do ápice. Você ganhou o Mundial, né, velho? Então, como é que você se mantém ali focado? Eu acho que esse é o grande ponto, porque aí eu vou emendar com a pergunta. Você vai para o Paris Saint-Germain, né, com uma transição de um time internacional que ainda não era o investimento que a gente vê hoje, mas já era um time de ponta, ou, talvez, com certeza, entre os 3 maiores da França, e naquele momento você vai para lá para jogar num outro nível, num outro espaço. Vou voltar com uma pergunta que o Sérgio fez aqui, como é que foi a barreira da língua para juntar tudo isso dentro dessa história na trajetória vencedora e de reconhecimento por parte dos franceses. Agora a gente não está falando só do resultado, a gente está falando da sua trajetória em 5 anos de alto nível, mantendo-se motivado, com mudanças de técnicos que passam ali, então tem gestões diferentes, né? Porque isso é importante para a gente. Como é que a gente mantém a nossa disciplina para continuar no próximo estágio? E isso é uma coisa muito bacana que eu vejo em você. Eu brinquei com essa coisa dos exercícios que você está sempre fazendo. A gente está num momento de desafiador enquanto humanidade, e você mantém o alto astral lá em cima e mantém a motivação. Como é que foi isso? Chegar no PSG e se manter em alto nível? Pois é, uma coisa assim que poucos sabem, né, que o futebol é uma profissão muito ingrata, sabe? Então, você é campeão hoje, e amanhã, se o teu rendimento não permanece à altura, você é criticado. Então, aquilo que você fez, as pessoas já não levam tanto em consideração, eles querem muito presente, né? Então, futebol é muito isso. E eu aprendi isso muito rápido, sabe, no futebol. Então, minhas primeiras experiências, até na base, já me fez ter essa percepção, né, do meio que eu estava vivendo, e para superar essa ingratidão, vamos dizer assim, tanto dos torcedores como dos clubes e das pessoas que estão em volta do futebol, né, jornalistas e tudo mais, eu teria que estar sempre com a minha motivação em alta, e essa motivação se dá pelos objetivos. Então, você traçar objetivos, novos alvos. E o maior objetivo do futebol é o título, é a conquista. Então, eu sempre fui assim um cara muito atraído pelo título, pela conquista. Porque imagina você treinar todos os dias, 2, 3 horas por dia, e depois no jogo 90 minutos fora acréscimos, né? E não vencer. Qual que é a recompensa que você vai ter, né? Você ter todo esforço e depois sair derrotado ainda no jogo, né? Então, essa carga emocional se torna até maior da derrota. Então, quando você tem todo o esforço, o sacrifício do treinamento, do jogo, e você vence,
Aí, essa vitória elimina muito a tua carga de trabalho, o teu esforço, né? Você se torna até mais leve, porque a alegria da vitória compensa o esforço e o sacrifício. Então, o meu objetivo sempre foi vencer, sempre foi conquista, e o título vale a pena. Então, eu sempre transmiti isso para os meus companheiros, né? Vamos fazer todo o sacrifício, todo o esforço, porque não adianta a lamentação, se lamentar depois, porque a lamentação é a pior coisa que existe na história do ser humano, é se lamentar. Então, vamos fazer enquanto é tempo, para depois nós celebrarmos a vitória, ao invés de lamentarmos a derrota. Tá? Então, quando eu fui para o PSG, foi até assim uma transação repentina e surpresa para mim, né? Que já estava na última semana da janela de 2007, janela de transferência, quando o Thiago me liga e fala: eu acho que vai vir uma proposta da Europa, não sei ainda qual clube, mas tem um intermediador que me ligou, né? O Thiago, meu empresário. E ele estava em Santos, eu falei: pô, vem para cá, para Porto Alegre, a gente espera junto aqui. Quando chegar, você já está aqui, né? Então, ele foi na segunda-feira, e na segunda tarde chega essa proposta do Paris Saint-Germain, a gente se alegrou muito, eu achei que era uma proposta do leste europeu, de algum clube alternativo da Europa, mas quando veio do Paris Saint-Germain, eu com 27 anos, imagina, 27 anos, você já se acha um pouco velho para o futebol. E ainda ir para o grande centro da Europa, né? Então, isso foi, assim, uma recompensa muito grande por aquilo que a gente estava vivendo no futebol. Então, em 2 dias de negociações, a gente conseguiu negociar e fui para a França, então, com o Thiago, sempre junto comigo. Fizemos o exame na quinta, na sexta assinamos um contrato, e um contrato de 2 anos e 10 meses. Tivemos que abrir a mão de muitas coisas, porque a gente tinha 10% do meu passe, mas o Inter, para liberar, não quis repassar esse valor, então nós abrimos mão desse valor, porque a gente falou assim: não, a gente vai recuperar aquilo que a gente deixou lá na frente, né? Então, cheguei no PSG, a dificuldade da língua, não conseguia me comunicar muito bem, mas tinha, né, a estrutura do clube me colocando um intérprete à disposição, que estava comigo, me Parlez-vous auxiliando, me français? ajudando. Parlez-vous français? Oui? Oui, je parle un petit peu. Pas Mas beaucoup, mais para je porque eu não sei parle. mais nada. Para porque eu só sei até aqui. Volta no português. Não, mas imagina o cearense que só falava o cearês, né? E agora tem que falar francês. Uhum, Nem uhum. o português falava direito, aí tem que falar o Vamos francês. mapear alguns pontos aqui para a gente falar dessa Fica à jornada. Olha vontade. só quantas coisas você está trazendo de potência do indivíduo resiliente. Por isso, de novo, né? Eu trouxe você porque, para mim, você é esse cara que tem essas competências e que nos ajuda a olhar para isso como um exemplo. História de vida. João Valério, aqui da Nestlé, está falando que história de vida incrível. Essa tua capacidade de resiliência vem atrelada a várias competências, né? Primeiro, a questão da inteligência emocional, que está muito presente na tua vida. O quanto você se conhece, o quanto você arrisca mesmo, fala assim: não, tudo bem, não quer liberar? Fica com os 10% que eu vou fazer lá na frente de novo. Não é qualquer um que arrisca, que bota a fé em si mesmo. Né? A fé é um momento seu muito forte. A gente vê toda hora, você comemora os gols agradecendo para cima, a gente sabe disso, o quanto a fé te impulsiona, mas a fé em você mesmo também. E a disciplina, porque o cara pode ter fé e não trabalhar, né? Fala: não, Deus vai prover. E você não trabalha, não vem nada. Aí fala que a culpa é de Deus ou de qualquer ação que a pessoa acredite dentro desse processo. Então, tem algumas coisas. A tua atitude positiva é fundamental. Fazer uma relação com as competências auxiliares dentro de desenvolver a competência resiliência. Primeiro, ser flexível, né? Que não é fácil nos dias de hoje a gente se manter flexível com os desafios que o mundo nos apresenta. Então, você tem isso. Fala: opa, peraí, vamos para... Você não sei falar, mas eu vou aprender. E hoje você fala fluentemente. Mais do que isso, daqui a pouco a gente vai falar do PSG Academy, que você é o representante, que eu fiquei vendo aí também que isso é legal. Então, o quanto você se reinventa e aprende lições. Então, a gente falou de se manter flexível, de aprender lições como histórias de vida, manter a tua atitude positiva, que você mantém isso o tempo inteiro. Eu já brinquei, porque eu tenho te acompanhado muito, né, nessas ações desse momento, e eu brinquei com você e você disse assim:
cara, a gente precisa ajudar a motivar as pessoas, nesse sentido de inspirar, que é o que você tem feito. Uma baita atitude positiva, né? A conexão que você tem com os amigos, com a família. Então, quando a gente olha para todo esse caminho que te fez ir até lá, né, que te fez chegar no Paris Saint-Germain e te manter conectado com um esporte de alto nível e ser reconhecido por um clube como um cara que ofereceu muito, jogando 5 anos lá dentro, né, é fantástico olhar para toda essa tua trajetória. Porque tem muita gente que vai para um outro país e não dá certo. A gente tem visto isso. O que você considera, e aí é uma pergunta importante, né? Você tem 200 partidas quase pelo PSG, né? Quase 200 partidas lá, 5 anos. Exato. Depois, sem contar que isso que você falou de fome de vencer, que eu acho que é uma coisa que você é fome de vencer mesmo, no sentido mais amplo da história, que é você vem para o Brasil, vai jogar no Cruzeiro e ganha o bicampeonato brasileiro aqui no Cruzeiro também. Né? Então, é o tempo, em todo lugar que você vai, você quer ganhar e crescer. Então, esse teu foco em performance de desenvolvimento pessoal te acompanha a vida inteira. Estou falando de tudo isso já emendando com essa relação de que a gente já está indo para acabar, né? Então, trazendo como é que você escolhe os teus projetos de vida pessoal, que hoje você está dentro desse projeto do PSG Academy, né, e ainda fiz uma pergunta lá naquela conversa que você estava tendo, né, da importância dessa competência emocional que eu falei lá, porque nem sempre a gente prepara os atletas, na verdade, eu diria que você é poucos, é exceção, alguém que chega com a tua inteligência emocional e com essa competência, resiliência que é tão fundamental para o atleta e não tem. Por isso que eu fiz aquela pergunta, e aí pensando em tudo isso, né? Quem é o Ceará? Quem é esse cara que está aqui nesse momento e continua se desenvolvendo? O Ceará é um vencedor, né? É um cara que não desiste nunca, está sempre disposto a ir além dos seus limites, né? E é um cara disciplinado, um cara obediente, é um cara que ama vencer e que ama a vida, né? E que ama Deus sobretudo, mas é um cara que não espera de braço cruzado as coisas caírem do céu, sabe? É alguém que realmente traça os seus objetivos e faz e paga o preço, né? Tudo tem um preço, e paga o preço para alcançar os seus objetivos. Eu falei para você, né, que a história era longa, o bate-papo era longo, que 1 hora ia ser curta, hein? Mas deixa as pessoas ficarem com mais vontade. A gente combina outro. Vai ser legal, vai ser legal. Só te falar uma coisinha importante, né? A gente falava sobre desafios, né? Como se preparar para eles. Quando eu cheguei no PSG, eu falei assim, eu estou num patamar europeu, um patamar diferenciado, um outro patamar elevado, então tem que fazer algo diferente. O que eu fiz no Inter me fez chegar até o PSG, mas não vai me fazer permanecer. Então, para eu permanecer aqui, eu tenho que fazer algo diferente. Então, o que eu fazia? Na França, na Europa, de uma maneira geral, eles têm uma cultura do dia seguinte do jogo, você ter treino, né? Você joga no domingo, na segunda você treina, não tem aquela cultura brasileira que você sempre tem o dia seguinte de folga. Lá não, lá então você treina no dia seguinte. E na minha época, no dia seguinte, você tinha que correr na floresta. Então, corria ali 20, 25 minutos na floresta, que ele chamava de decrassagem, né? Que era uma regenerativa, uma corrida regenerativa. Então, eu jogava 90 minutos no dia anterior e no dia da corrida eu falei, eu tenho que chegar em primeiro. Mesmo com as pernas doendo, os caras que não tinham jogado estavam na frente e eu buscava os caras que estavam na frente. Eu falei, eu tenho que chegar junto com os caras. Eu tenho que fazer algo diferente, eu tenho que impactar de uma maneira diferente, tá entendendo? Então, se o meu forte era a questão física, a determinação, então eu tenho que mostrar isso para os caras aqui na França, né? Uhum. Tanto é que eu cheguei, Zé, e os demais que nos escutam, nos acompanham, eu cheguei a ouvir do meu preparador físico falando assim, Ceará, eu queria ter 11 jogadores no PSG como você. Tu imagina isso, você ouvir isso de um francês, né? Porra, e eles são duros, né? Porque a cultura francesa não tem essa de amigo, não. É duro, é aqui, ó. Entrega. Tem um vídeo que vazou do Didier Deschamps, depois do jogo contra a Austrália, primeiro jogo da França contra a Austrália,
Os caras empataram de 1-1 e ele chegando com o resultado e falando, ó, vocês não correram, vocês não fizeram isso, não fizeram aquilo, vamos lá e vamos atrás. Então, receber um feedback desse, como atleta, né, é assim, para mim, está diretamente ligado ao que eu falei. O que eu admiro em você é, além de muitas outras coisas, mas o que mais me chama a atenção é essa tua capacidade de ser resiliente, de aceitar desafios, de se preparar para os desafios, de lutar para conseguir cada degrau que você conseguiu, né? Porque é muito fácil dar um monte de desculpa na vida, ser vítima da situação. Mas você é um cara que assumiu a tua vida, né, bicho? Você é protagonista. Isso é muito legal. Imagina, eu comecei a fazer aula de francês na França, né? O clube me pagou algumas horas de francês, eu peguei um CD, colocava esse CD 24 horas no carro. Quando chegava em casa do carro, pegava o CD, colocava no som, né, no rádio em casa, para ficar ouvindo em casa. Colocava rádio em francês, mesmo que não entendia nada, eu falei, não, eu tenho que adaptar o meu cérebro tem que se adaptando, né, essa nova língua, eu preciso aprender. E depois de 2, 3 meses, eu já estava indo em tudo quanto era departamento, me comunicando com as pessoas. 1 ano depois, eu já estava dando entrevista em francês, né? Coisa que, infelizmente, o nosso ídolo Neymar já está 3 anos, não consegue ainda fazer, né? 3 anos na França, né? Então, 1 ano depois, já estava falando francês. Aí tem um outro brasileiro que chega no PSG, o Souza, né? Que jogou no São Paulo também, na própria Briosa, né? O Souza. Ele chegou lá e não queria falar francês, ele queria que os caras falassem português. Eu falei, Souza, nós estamos em território francês, temos que falar francês, Souza, para com isso. E aí, ele não queria fazer as aulas, eu peguei as aulas dele e falei, então me dá tuas aulas de francês que eu vou fazer. E tanto é que ele ficou 6 meses no PSG e já teve que voltar para o Brasil. Então, de repente, essa diferença, né, de alguém que quer se adaptar, que quer vencer, e aquele que realmente quer só o lado bom da profissão, né? Voltando, então, depois de 5 anos para o Brasil, tendo algumas conquistas no PSG, né, como algumas Copas da França e da Liga, chegando em 4 finais, perdendo 2 e ganhando 2, voltei para o Brasil, para o Cruzeiro, né? E no Cruzeiro, mais um desafio, ali, o pessoal já olhava um pouquinho torto, porque eu já estava com 32 anos, né, para lateral direito, então o pessoal já fala, será que vai dar certo, será que não vai dar? E graças a Deus consegui mostrar dentro de campo que eu ainda estava em forma, né, e tinha muita lenha para queimar. E fomos bicampeões brasileiros, né, 2013 e 2014, né, pelo Cruzeiro, e fiquei até o final de 2015 no Cruzeiro, jogando ali 136 partidas pelo clube, né, com esses 2 títulos nacionais e mais uma final de Copa do Brasil que perdemos a final, e um campeonato estadual também, um título estadual. E depois saio, vou para o Coritiba mais um pouco, Internacional em 2016, e em 2017 eu termino a minha carreira no América sendo campeão da Série B, né? Então só uma... O que você não ganhou? O que você não ganhou enquanto título, meu camarada? Caramba, que legal ver isso. Só um parênteses para finalizar aqui minha parte, Zé. Eu iniciei profissionalmente em 99, emprestado pelo Santos para o Gama, em Brasília, né? E o meu primeiro clube profissional, que foi o Gama, eu fui campeão brasiliense, né? E em 2017, o meu último clube profissional pelo América, eu fui campeão brasileiro, né? Então, assim, iniciei sendo campeão e terminei sendo campeão. Acho que é uma trajetória vitoriosa, né? Sensacional, meu irmão. Que coisa bacana. Eu dei uma passeada aqui no Facebook também. Tem muita gente no Facebook. Tem mais de 50 pessoas assistindo a gente no Facebook também, viu, Ceará? Então, tem mais de 100 pessoas nessa conversa. Mandar um abraço para todo mundo aí que está vendo a gente no Facebook também, né? Que a gente não conseguiu dar atenção às duas, mas a Ana, né, a minha irmã, também está lá falando que você arrasa no francês, que você é ela é sua fã, que nem todos aqui da família que somos seus fãs, né? A minha aqui. Isso. Ela está vendo a minha mãe, que você conhece bem, mas a minha mãe... Com certeza. A gente não pode nem deixar a dona Estela falar muito, que você sabe o que vem por aí. Mas calma, dona Estela. Dentro dessa história, meu irmão, com certeza a gente sabia que esse tempo ia ser pouco,
Está todo mundo aqui encantado. Veio um monte de perguntas aqui também de como é que é lidar com esses técnicos diferentes. Você falou disso também, da diferença dos técnicos. A maior conquista que você considera na sua vida, né? Como é que você lidou com puxada de tapetes para as outras pessoas? Se sim, como é que você lidou com isso? E o foco de vencer, dependendo de outros jogadores, enfim, todo esse caminho que vai ficar por uma outra conversa, que aí a gente pode marcar uma outra conversa, com certeza. Eu acho que, primeiro, te agradecer muito por esse bate-papo maravilhoso, falar para quem quiser te seguir, eu acho que vale a pena seguir o Ceará, porque ele está sempre com essa vibe que vocês viram aqui, é a vibe dele o tempo inteiro. O cara aposta quando ele acaba de lavar a louça, bicho. Eu tenho certeza, eu vou fazer essa provocação aqui, que ele deve marcar em quanto tempo ele faz a louça para ele fazer no dia seguinte mais rápido que isso. Então, é Ceará, só para lembrar aqui no teu Instagram, é Ceará02, né? Para oficial, isso. No Insta, né? Para poder... Underline oficial, Ceará02, underline oficial. Isso. Teu irmão Tiagão tá aí também, ó. Tiago tá mandando um abração para você. Tá aí junto. Esse eu amo de todo o meu coração, Tiagão. Esse é fera demais, esse é fera demais. Bom, meu irmão, eu, de novo, considerações finais para você e te agradecer por esse bate-papo fantástico, numa época tão difícil, essa tua vibe, essa tua história de vida, essa questão de, mais do que falar sobre resiliência, nós contamos uma história de um cara altamente resiliente que abriu para a gente o coração. Então, obrigado, te agradeço. Tuas considerações finais. Tá, para finalizar, eu queria falar, né, uma experiência pessoal, né, familiar, né, que em setembro do ano passado, infelizmente, a minha esposa Fernanda faleceu, né? Então eu vivo com os meus filhos, né, cuidando dos meus filhos sozinho, por isso que eu lavo a louça ali. Às vezes posso também limpando a casa, né? Enfim. Então eu tenho que ser agora o bombril, né? 1001 funções. Então isso foi uma experiência que me permitiu crescer cada vez mais, me reinventar, como já foi falado aqui, né? E manter realmente a motivação em alta, manter a minha esperança, né, sempre viva, e a minha fé cada vez mais fortalecida, porque os desafios na vida, eles nunca param, e a gente tem que sempre estar preparado para enfrentá-los e vencê-los, né? Eu não enfrento o desafio para perder, eu enfrento para vencer, né? E agradeço mais uma vez, um grande abraço a todos que nos acompanharam, muito obrigado mesmo, e feliz Páscoa para todo mundo, e que Deus abençoe a todos. Obrigado, Zé. Obrigado você, meu irmão. Eu não quis entrar nesse detalhe, mas você trouxe. É uma das coisas mais bonitas, a sua capacidade de cuidar dos filhos, a maneira que você está presente na vida deles. Então, a gente consegue entender também, né, como é que você, além de tudo isso, mantém esse núcleo com todo o carinho dos teus pais, trazendo agora para os teus filhos numa outra posição. Então, obrigado por me inspirar, inspirando todo mundo aqui. Está todo mundo muito bom, inspirador, fantástico, esse bate-papo com você. E, com certeza, que a gente vai fazer outro para que a gente possa trazer outras pessoas para poder te ouvir mais, porque foi fantástico. Obrigado, Ceará. Um grande abraço, meu irmão. Obrigado a todos que nos assistiram, a todos que estão aqui, que participaram no Facebook. Com certeza teremos outro. É pouco tempo falar com o Ceará 1 hora dessa história de vida, tentar resumir, mas falar dessa questão do quanto a gente pode ser resiliente, mesmo num momento como esse tão desafiador. Resiliência é competência temporal. Era necessário antes do coronavírus, é necessário no coronavírus e vai ser necessário depois. Então, que a gente se inspire no Ceará mais uma vez. Obrigado, turma. Valeu. Até a próxima.